Legalismo e aparência nas igrejas, uma reflexão necessária. O tema do legalismo dá ênfase na aparência dentro das igrejas. Tem sido motivo de debate e reflexões ao longo dos séculos. Embora a igreja seja o lugar onde o amor, a graça e a liberdade em Cristo devam prevalecer, muitas vezes esses princípios são obscurecidos por práticas legalistas e pela supervalorização da aparência externa. Essa realidade, que não é nova, foi confrontada por Jesus durante seu ministério terreno, especialmente em suas interações com os fariseus, que representavam uma forma extrema de religiosidade legalista. Porém, vamos falar o que é o legalismo. Legalismo, em termos simples, é a tentativa de alcançar a aprovação de Deus ou dos outros por meio da obediência rigorosa a regras e a tradições humanas, muitas vezes sem considerar o estado do coração. Em muitas igrejas, o legalismo se manifesta como um conjunto de existência que não estão enraizadas na Bíblia, porém, sim em costumes culturais ou interpretações pessoais. Isso pode incluir regulamentos sobre vestimentas, comportamentos específicos, práticas de culto ou até mesmo a forma como alguém deve se expressar espiritualmente. Embora a Bíblia enfatize a importância da santidade e da obediência aos mandamentos de Deus, o legalismo distorce essa mensagem ao colocar as regras acima da graça. Paulo escreveu aos Gálatas: "É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." O apóstolo advertiu contra qualquer prática que substituísse a fé em Cristo por um sistema de obras como meio de justificação. A aparência como critério de julgamento. Outra expressão do legalismo é a supervalorização da aparência externa. Em muitas igrejas, o julgamento de uma pessoa é baseado em sua roupa, estilo de cabelo ou até mesmo na maneira como ela fala ou se comporta. Embora o exterior possa refletir certas atitudes do coração, usar isso como critério principal para avaliar a espiritualidade de alguém é um erro perigoso, embora em algumas questões ela possa ser sim de maneira correta, pois uma pessoa que usa muitas palavras torpes, palavrão, se expressa mal ou se veste de roupa muito sensual, pode ser que sim, ou com certeza que essa pessoa ainda não conheceu Cristo como o seu Salvador. Porém, a gente tem que avaliar de maneira complexa. Jesus enfrentou essa questão diretamente ao criticar os fariseus e escribas, dizendo em Mateus capítulo 23, verso 25: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e prato, porém por dentro estão cheios de ganância e cobiça." Ele enfatizou que Deus olha para o coração, enquanto o ser humano frequentemente se preocupa com a aparência. Quando a igreja foca mais no exterior do que no interior, corre o risco de criar um ambiente de hipocrisia, onde as pessoas tentam parecer espirituais enquanto escondem suas lutas reais. As consequências do legalismo e aparência. O legalismo e a obsessão com a aparência podem trazer sérias consequências para a saúde espiritual de uma igreja. Em primeiro lugar, essas práticas geram um ambiente de julgamento e condenação. Os membros da igreja podem sentir que nunca são bons o suficiente, ou que precisam esconder seus problemas para evitar a reprovação. Isso, por sua vez, cria uma barreira para a comunhão genuína e impede que as pessoas busquem ajuda e encorajamento espiritual. Além disso, o legalismo desvia o foco do Evangelho. Quando a ênfase está nas regras e não em Cristo, a mensagem da graça é obscurecida. Jesus veio para libertar, não para escravizar. Porém, o legalismo faz com que muitos vejam o cristianismo como um fardo pesado, em vez de uma boa notícia transformadora. O equilíbrio entre a graça e a santidade. Embora seja importante evitar legalismo, também não devemos cair no extremo oposto, que é o liberalismo, onde não há preocupação com a santidade ou obediência a Deus. A Bíblia ensina que devemos viver de maneira digna do Evangelho, porém, isso deve ser feito em resposta à graça de Deus e não como um esforço para conquistá-la. O apóstolo Paulo resume bem esse equilíbrio
em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A graça e as boas obras caminham juntas, porém as obras são resultado da salvação e não a causa dela. Agora vamos falar do chamado para uma igreja genuína. A Igreja de Cristo é chamada a ser um lugar de acolhimento, amor e restauração, onde as pessoas possam encontrar a graça de Deus e serem transformadas de dentro para fora. Para isso é necessário abandonar o legalismo e a obsessão com a aparência, focando no que realmente importa, a transformação do coração pelo poder do Espírito Santo. Que cada cristão e cada igreja possa refletir sobre essas questões e buscar viver uma vida autêntica, fundamentada no amor, na graça e na verdade. Afinal, Deus não olha para a aparência, mas para o coração, como está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Que Deus abençoe você grandemente. A gente tem que focar no equilíbrio. Existe o equilíbrio do legalismo e também a questão do outro extremo, que a pessoa não se preocupa e vai de qualquer tipo de questão, ignorando a parte externa. Isso não estou dizendo que a pessoa não tem que focar 100% nessa questão. A gente não pode cair em dois extremos. Uma pessoa que julga totalmente a aparência da outra e outra que faz vista grossa e veste de forma sensual, usa vários tipos de coisa extravagante para poder escandalizar a igreja. Então fiquem todos atentos a essa questão. Que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo encontro.